Hoje, Mariana Ferri Dávila, que é nossa nutricionista clínica esportiva, está com a gente. Bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tô ótima, graças a Deus. Vamos falar sobre alimentação vegetariana. Isso. E aí a gente começa a ver o quanto que muitas vezes se tem, a maior parte das pessoas, né, acaba tendo uma alimentação tão pobre em nutrientes. Pobre, às vezes a pessoa resolve se tornar vegetariano e ela acaba abrindo mão. Ah, mas isso eu não gosto, mas isso eu não gosto, mas isso eu não gosto. Então ela fica muito limitado. É uma alimentação limitada, pouco sociável, às vezes pouco prazerosa. Então a gente justamente mostrar que dá para ser saudável, dá para ser gostoso, mas tem que usar um pouco a criatividade, tem que ter a cabeça aberta para experimentar novos sabores. Agora, você sabe que tem um grupo, eu não lembro agora o nome, estou tentando lembrar, mas não me recordo. Que é um grupo que é a segunda-feira sem carne. Segunda sem carne, isso mesmo, e é para iniciar. Acho tão legal. É muito legal. Porque a carne, eu não consigo ser vegetariana, eu não consigo. Mas a gente pode abrir mão alguns dias da semana dessa carne para experimentar uma variedade maior de alimentos. A ideia do Segunda Sem Carne não é somente introduzir a ideia do vegetarianismo, é também você poder experimentar produtos novos que... Às vezes a gente pensa, nossa, um almoço sem um frango, sem uma carne, sem um peixe. Será que é possível? Será que é possível? Então é justamente para a pessoa ter essa ideia de que é possível e é gostoso e também sacia. Sacia e deixa seu corpo bem nutrido quando a gente faz essa seleção direitinho, né? Tem que ter mais atenção na alimentação, porque às vezes você precisa de uma combinação certa e é isso que a gente vai explicar direitinho. Aqui a gente tem brócolis e couve-flor. Isso. São extremamente importantes. Os crucíferos em geral, eles são muito importantes porque eles têm também proteína. E vale a pena dizer que no caso do vegetariano, a gente tem vários tipos de vegetarianismo. Tem o lacto-ovo vegetariano, que ele consome alimentos, leite derivados e ovos. Existe o ovo vegetariano, que consome os ovos. Existe o lacto-vegetariano, que consome o leite derivados. E o vegetariano estrito, que é aquele que não consome nem leite, nem derivados e nada de origem animal. Exato, nem o mel, por exemplo. Então, que daí entra numa filosofia chamada veganismo, que você pode ou não usar até mesmo roupas, shampoos, cremes, enfim, que não maltrate, vamos dizer assim, os animais. Então, dentro do vegetarianismo, a gente tem um leque de opções. Aquele lacto-ovo vegetariano, que ele consome o leite derivados e os ovos, normalmente eles acabam tendo uma facilidade maior de receitas, porque você consegue introduzir o ovo, você tem, por exemplo, um teor de proteína muito bom. Você tem um leite, um queijo, exato. Agora, aquelas pessoas que elas são os vegetarianos estritos ou os veganos, que eles não têm ovos, leite, derivados na alimentação, sempre tem que ficar atento em combinar fontes de proteína. Quer dizer, eu tenho que ter algumas associações para ter uma melhor absorção desses nutrientes, né? Porque a proteína de origem animal, Kátia, ela tem uma melhor absorção, pra gente ela é mais biodisponível do que a de origem vegetal. Então, para que a gente não tenha deficiência, assim como o ferro de origem animal, a gente tem uma melhor absorção do que o de origem vegetal, a gente sempre tem que fazer uma combinação para aproveitar melhor os nutrientes. Por exemplo, o que a gente estava mostrando, o brócolis com o couve-flor é uma ótima combinação. Uma combinação proteica extremamente saudável. Toda vez que for consumir também alimentos de cor verde escura, que tem bastante ácido fólico, tem o ferro de baixa absorção, combina com frutas, por exemplo, cítricas, como limão. Então, a gente colocou couve com limão. Tempero com laranja, né? Perfeito. Laranja, limão. Então, sempre combinar um vegetal de cor verde escura com uma fruta cítrica. Tá. Com relação aos grãos, que são alimentos fontes de proteína, então grão de bico, lentilha, feijão, ervilha. Primeiro ponto importante, deixar de molho. Então, porque eles têm os taninos, que são substâncias que roubam os nutrientes. O único jeito da gente tirar esses taninos, de molho. No mínimo 8 horas. Mas aí deixo na geladeira e troco a água para poder cozinhar. Possível, perfeito, né? Perfeito, isso mesmo. Então deixa na geladeira de molho, coberto com água, o feijão ou grão de bico, ou ervilha ou lentilha, e aí você tira aquela água para cozinhar com uma nova água. Tá. E aí, com isso, você tira esses antinutrientes, que são os taninos, e você tem uma melhor absorção da proteína. E como eles são fontes de proteína, a gente associa a outros alimentos fontes de proteína, como os vegetais de cor verde também, que tem proteína. Olha isso. Tem uma dúvida que chegou, Vamos. deixa eu pedir para os meninos colocarem, da Vilma. Meu filho tem 14 anos, está na fase de crescimento e parou de comer carnes, mas ainda come ovo. Estou preocupada, isso pode afetar o crescimento?
Isso é uma pergunta muito importante. As pessoas têm muitas dúvidas e as mães normalmente chegam para o consultório desesperadas quando o filho às vezes viu um documentário, alguma coisa e resolveu parar de comer carnes, né? Realmente tem que tomar cuidado, ele vai ter que ter um leque de opções maiores. Normalmente 14 anos, às vezes é um pouco resistente para experimentar coisas novas. Então você vai ter que sentar, conversar e que se ele não experimentar coisas novas e fizer uma boa combinação de vegetais, então colocar as leguminosas, colocar as oleaginosas, são as castanhas, amêndoas na alimentação, colocar mais frutas, verduras. Se ele não fizer essa combinação, que é fundamental, pode atrapalhar o crescimento. Então, quer dizer, tem que ter mais uma vez aquela alimentação diversificada. E combinada, né? Combinada, e bem colorida. E quanto mais colorido, mais nutrientes diferentes a gente tem. Olha, vamos ver mais uma dúvida? Vamos. Então, Vilmar, conversa com o teu filho. Se ele está com esse desejo, Exato. né? Só tem que fazer o resto direitinho. Direitinho. Né? Marlene, comecei a ser vegetariana, engordei 4 quilos ao invés de emagrecer. É possível isso? Onde estou errando? Volta e a gente... Tá ótimo. Mas será que... Obrigada. Voltando aqui com a Mariana, a Marlene diz o seguinte: comecei a ser vegetariana e engordei 4 quilos ao invés de emagrecer. É possível isso? Onde estou errando? Mas ser vegetariano é sinônimo de emagrecimento? Não, de jeito nenhum. Marlene, provavelmente você deve estar errando no carboidrato. Porque o vegetariano, ele acaba indo muito para o biscoito, para a bolacha, para a torrada, para o pão, para a massa, para o arroz, para o risoto. E você acaba fugindo um pouco da proteína, não gera saciedade, você come muito e esse carboidrato em excesso aumenta a sua insulina, faz com que você ganhe peso. Então, provavelmente, é esse excesso de carboidrato que está te atrapalhando na perda de peso. O que você tem que fazer é colocar mais fibras, colocar as oleaginosas, são as sementes, as castanhas, que tem bastante zinco, selênio, que ajuda bastante também na saciedade. E os lanchinhos intermediários, usar um pouco a criatividade, sair um pouco do biscoito, da bolacha. Por exemplo, Marlene, você pode usar o que a gente trouxe aqui. Cenourinha. Cenourinha. Eu fiz um patê vegano com macadâmia. Vou provar. Na verdade, pode provar. Espero que você goste. É com macadâmia? Exato, chama ricota de macadâmia. Ah, eu já comi. Não é maravilhoso? Maravilhoso. Gente, eu fui gravar com o João Gordo e ele é vegano. Ele é vegano. Eu falei, bom, vou atrás de receita vegana. Fiz um bolo vegano. Eu me apaixonei. Maravilhoso. É tanta variedade de produto que você pode fazer. Exato. Com esse objetivo. Dá pra fazer um bolo de chocolate com abobrinha, que é maravilhoso. É uma ricota temperada de macadâmia, não é muito bom? Ah, tem textura de queijo? Tem textura de queijo? Tem textura de queijo. Gente? É muito gostoso. E você, como a gente não vai conseguir hoje fazer a receita, eu vou disponibilizar tanto no meu Instagram quanto no Facebook. Legal. E no site também do Mulheres. Lá, né? Pronto. Nossa, mas é muito bom. Porque gostosa. É uma delícia. Então a Marlene pode começar, por exemplo, comer uma ricota de macadâmia com um palitinho de pepino ou de cenoura, que fica gostoso. Fazer aquela, por exemplo, eu fiz aqui uma de berinjela. Tipo uma caponata, Uma né? caponata de berinjela, para legal. fugir um pouquinho só do pão. Porque esse é o grande erro. Às vezes o vegetariano ele vai muito para o carboidrato e ele esquece dessa variedade de proteína vegetal e de gordura boa, porque a gordura sacia, a gordura não é vilã. Então usar mais azeite, usar mais óleo de coco, já que muitas vezes, se é um vegetariano estrito, não usa manteiga. Mas se não for um vegetariano estrito, se for um lacto-vegetariano, usar também a manteiga. Tem que diversificar, né? Tem que diversificar, é verdade. Não adianta a gente falar assim, eu vou ser vegetariana que aí eu emagreço. Não é a ideia. É o que se come, essa combinação de alimentos, como você sempre diz, Exato, né? Com carne ou sem carne, é a mesma coisa. Não quer dizer, tem gente que vem a emagrecer, mas será que esse emagrecimento foi perda de massa muscular devido a uma alimentação que não está com uma combinação de aminoácidos, de proteína? Também, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu sinto que eu fiquei muito flácida, perdi muita massa muscular. Às vezes é a combinação, essa questão de não comer a quantidade de proteína vegetal combinada e exceder muito do carboidrato. Então você começa a perder um pouco massa muscular. Fica mais molinho, mais flácida. E sabe que a musculatura é importante para sustentar o corpo da gente, né? Muito importante. Não é só para você ficar bonito, sarado. Exato. Não. Para tudo, até para disposição. Sim. É muito comum a pessoa, às vezes, quando vira vegetariano, ter falta de vitamina B12, então tem que procurar um profissional, fazer exames de vitamina B12, exames de homocisteína, porque às vezes são exames importantes que podem indicar uma anemia de B12, até mesmo um hemograma completo, então tem que acompanhar direitinho
para ver como que está a sua saúde e muitas vezes é necessário sim suplementar principalmente a vitamina B12. Agora, deixa eu te falar, estamos falando de adulto e crianças, então. Quer dizer, crianças naquela primeira fase da vida, quando os pais são vegetarianos e radicais, Sim. não querem dar nem... Sim, uma opção deles. Uma opção deles, claro. ou então os veganos, Isso. nada de origem animal para o filho. Tá. A necessidade maior ainda de uma suplementação passada por um médico, pediatra, Sim. tudo mais, né? Provavelmente há uma necessidade de suplementação, normalmente do complexo B, então principalmente a B12, na forma de metilcobalamina. Às vezes, como é criança, dá sublingual, às vezes dá de gotinha. Então pode sim se fazer muito importante a suplementação e às vezes aumentar o aporte proteico, a combinação e o zinco, que é fundamental para o crescimento. Então, aonde a gente acha muito zinco? Nas oleaginosas, então nas castanhas, amêndoas. Então, não precisa de grande quantidade. 2, 3 unidades já é suficiente para a gente ter uma boa quantidade de zinco para estimular esse crescimento. Mas é possível uma criança desenvolver e crescer sendo vegetariana. Tem que só reparar no que o corpo precisa para esse desenvolvimento físico, emocional e mental, né? Exato, social. Só isso, né? Porque muitas vezes a família que introduz essa alimentação em casa tem que entender que muitas vezes numa festa, num aniversário, você fica muito mais limitado. Então você vai ter que mudar a rotina. Às vezes come antes de ir, porque não é sempre que você tem uma opção vegetariana numa festa. A gente não tem muito esse hábito, às vezes. E, gente, não é frescura, porque quem não está acostumado come, Passa mal. passa mal. Não é onda, não é frescura, E a gente tem que sempre entender o lado da pessoa. Por quê que a pessoa resolveu parar de comer aquele alimento? Às vezes é religioso, às vezes é pelo meio ambiente, às vezes é pelo próprio animal. Então não cabe ao profissional querer fazer com que você volte a comer. E sim adequar a sua alimentação dentro das suas opções atuais. Isso é respeito à individualidade. Claro, é um respeito, né? exato. E tem que ter também. Então, olha, só lembrando, o principal que a gente sempre aprende com a Mariana, diversificar a alimentação. Isso para todo mundo. Para os vegetarianos, mais atenção ainda naquelas combinações. Nas combinações. A receita, gente, que é maravilhosa. É gostoso. Essa ricota. É uma delícia, ricota, temperadinha. Para de comer. É, dá vontade. E aí, você come só assim, tem alho poró. Tem alho poró, tem alho poró, tem castanha. Tem alho. E aí você vai sentindo. E é tão simples de fazer. Então, e variar, gente. Não é comer sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Teste. Ah, eu não gosto de jiló. Faz um jiló de outro jeito, depois faz de outro, até que chega um ponto que você tenha certeza, depois de 40 vezes, como você falou, 40 fala, dias. de fato, eu não gosto de jiló. Exato. Ou então me Realmente, apaixonei pelo jiló. Às vezes não gosta de um jeito, mas gosta de outro. É verdade. Né? Vou passar os contatos da Mariana Ferri Dávila, que é nutricionista clínica e esportiva. O site é Mariana Ferri Dávila. Tudo junto, tá? Isso. .com.br. E no Instagram, que fica até mais fácil, @Dica Doutora Mariana. @Dica Doutora Mariana. E lá você vai ter essa receita e outras tantas dicas pra gente ter mais saúde a cada dia, né? Isso mesmo, Importante. perfeito. Beijo, Bel. Muito obrigada. Eu agradeço, viu? Obrigada mesmo.